Chegamos em mais um dia do culto da palavra, no nosso estudo sistemático de Atos dos Apóstolos. Hoje é o nosso penúltimo dia, né? Na próxima segunda-feira nós já encerraremos o livro de Atos e a partir daí nós estudaremos a carta de Paulo aos Romanos, a carta magna. E essas mensagens a respeito de Romanos, né, para a gente dar uma variada, será trazida por outra pessoa. Nosso querido pastor Felipe vai trazer para a gente uma explicação muito robusta a respeito da carta aos Romanos e a mensagem que Deus tem através dessa carta. Mas por enquanto ainda estamos em Atos. Mas antes de falarmos disso, meus irmãos, vamos falar rapidamente sobre esse projeto aqui. Esse projeto que é a Missão Angola. Eu preciso falar um pouco para você a respeito disso, porque a nossa igreja, ela vai realizar uma experience lá na África, em Angola. É um país africano de fala portuguesa. Eles falam a mesma língua que a gente. A Lagoinha vai estar lá e é muito interessante o fato de que nós começamos um projeto para arrecadação de recursos para a gente levar para lá. Lá nós temos uma igreja que faz um trabalho excepcional e a Kátia, né? Quem aqui conhece a Kátia? Levanta a mão. A Kátia, que é uma irmã da nossa igreja, ela tem estado à frente desse projeto, então todos os domingos você deve estar vendo ela ali com uma mesinha onde tem umas roupas ali, né? Quem já viu isso aí no domingo? Essas roupas fazem parte do projeto Missão Angola, onde você abençoa comprando uma roupinha e essa roupa vai ser enviada para essas crianças da África que precisam. E aí é muito legal porque você pode comprar a roupinha e você pode escrever um recado para a criança ler, né? Eu já comprei o meu, já escrevi e eu tenho certeza que a criança vai ler e não vai entender, porque a minha letra é péssima. Mas o importante é que a sua doação vai chegar lá. A Kátia estava me contando um pouco da realidade dessas crianças, meus irmãos, e é algo para a gente realmente colocar a mão no coração. Graças ao bom Deus, hoje nós vivemos, a maioria de nós vive uma situação onde a gente pode escolher o que vai comer amanhã. Você pode escolher, você vai comer frango, ou você vai comer carne de boi, ou você vai comer churrasco. Nós, graças a Deus, ainda temos essa prerrogativa. Mas lá, infelizmente, tem criança que não está pensando no que vai comer. Ela está pensando se ela vai comer amanhã. Ela está pensando se vai ter almoço. Ao ponto de que nós ouvimos um relato dizendo que muitas vezes, né, a igreja ela faz um trabalho para as criancinhas lá e realiza um culto só para elas. Mas muitas vezes o culto tem que ser cancelado porque não tem lanche. E se não tiver lanche, a criança não consegue nem orar. Ela não consegue nem sentar para prestar atenção. Porque a situação lá realmente é muito, muito complicada. Então, ajude o nosso projeto Missão Angola. Tem aqui o Pix. Você pode também procurar mais informações comigo, com o Felipe, com a Kátia. Domingo ela vai estar aí. Mas não deixe de participar. Porque nós estamos falando a respeito da igreja de Atos, essa igreja de Jesus, que era uma igreja que se preocupava não só com a pregação, mas se preocupava também com as ações. Era uma igreja que servia as almas, mas também servia a mesa. Amém? Então, dito isso, agora nós vamos avançar para o nosso estudo de hoje, de Atos dos Apóstolos. Nós estamos avançando capítulo após capítulo e vamos fazer um pequeno replay de tudo que a gente falou até agora, para que você não se sinta perdido, tá? Porque Atos tem 28 capítulos, é muita coisa que aconteceu ali. Então, só para você relembrar rapidamente, o livro de Atos foi escrito por um homem chamado Lucas. Esse Lucas é aquele mesmo Lucas que escreve o Evangelho. Lucas é chamado de homem apostólico. Por que a gente chama ele assim? Porque ele não era um dos 12 discípulos originais de Jesus. Na verdade, Lucas nunca andou com Jesus e ele nem nunca viu Jesus pessoalmente. Mas como é que ele escreveu alguma coisa na Bíblia? Lucas é alguém que conhece um homem chamado Paulo. E ao ver o ministério e o testemunho de Paulo, ele se converte. E aqui nós já temos a primeira lição de Atos, né? O seu testemunho pessoal pode levar Jesus para quem nunca conheceu Jesus. E essa é a sua tarefa, é a sua missão. É carregar o Jesus que você diz crer para as pessoas que ainda não creem. Assim, através da vida de Paulo, Lucas se converte, escreve o Evangelho e escreve esse livro, o livro de Atos, que começa falando a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus reaparece para os seus discípulos e ele diz o seguinte: olha, vocês têm que ficar aqui, permanecer em Jerusalém. Isso já nos ensina uma segunda lição, de que muitas vezes obedecer a Deus não é sair,
muitas vezes obedecer a Deus é ficar. Porque enquanto lá em Gênesis 12 para Abraão, Deus apareceu dizendo, sai da tua terra, para os discípulos Jesus diz, permaneça em Jerusalém. Então você tem que saber a hora de sair, a hora de mudar de lugar, mas você tem que saber também a hora de ficar, a hora de permanecer, de ser forte, de ser resiliente. Isso tudo no capítulo 1. No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre eles e eles começam a evangelizar com a autoridade que eles nunca tiveram antes. É interessante nós vermos a mudança que acontece na vida de cada um daqueles discípulos, mas principalmente na vida de um tal de Pedro. Porque esse Pedro é aquele que lá nos evangelhos negou Jesus 3 vezes. É aquele que com medo de morrer, com medo de ser preso, com medo do sofrimento, ele diz, eu não conheço esse tal de Jesus. Só que depois do derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro nunca mais vai negar Jesus. Na verdade, eles vão ter que prendê-lo, vão ter que matá-lo para ele parar de pregar, mostrando que nós somos uma pessoa antes de Cristo, mas depois de Cristo, depois do Espírito Santo, nós somos uma pessoa completamente diferente. Então a sua vida tem que mostrar essa mudança radical. O Pedro que era negacionista e que era covarde, agora é um Pedro corajoso e cheio de autoridade. Que assim seja também na vida dessa igreja. Que você seja capacitado com esse espírito de ousadia e de valentia. De forma que independente das situações e das circunstâncias, você continue pregando o evangelho do mesmo jeito. Amém? Então isso acontece no capítulo 2. No capítulo 3 nós temos um grande milagre, que é um paralítico que volta a andar. A Bíblia diz que ele estava ali na porta do templo, pedindo esmolas, e aí Pedro e João estão passando, e ele pede uma esmola para Pedro e João. E aí Pedro diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aí acontece aquele primeiro grande milagre. É interessante que existe uma lenda medieval que diz que um homem chamado Tomás de Aquino, que é um homem bastante importante da história da igreja, certa vez, ele era católico, E aí certa vez ele foi se encontrar com o Papa daquela época. E aí quando ele entrou nos aposentos do Papa, o Papa estava contando as moedas, e eram muitas moedinhas de ouro. E aí o Papa olhou para Tomás de Aquino e ele teria dito o seguinte, olha, eu não posso dizer o que Pedro falou, porque Pedro falou que não tinha ouro nem prata, mas eu tenho muito ouro e muita prata. E aí Tomás teria respondido para ele dizendo, pois é, mas da mesma forma você não pode dizer também para o paralítico, levanta e anda. Isso serve para nos contar essa história e nos mostrar que muitas vezes nós até temos determinadas condições, mas talvez essas condições venham em troca da perca de poder, da perca de autoridade. E a igreja tem que entender isso. Mais importante do que qualquer bem financeiro, mais importante do que qualquer recurso material, é ter a palavra de Deus dentro de nós. Ao ponto do que nós falamos seja exatamente a palavra que Jesus diria. É isso que Pedro tinha, e é o que aparece no capítulo 3. No capítulo 4 nós temos a perseguição da igreja. A igreja é perseguida pelos judeus, sobretudo pela seita dos saduceus, que não aceitavam a pregação dos discípulos. No capítulo 5 nós temos o aparecimento de Ananias e Safira, que eram falsos crentes dentro da igreja. No capítulo 6 e no capítulo 7 nós temos a história de Estevão, que é o primeiro diácono da igreja que vai ser assassinado por causa da sua fé. A partir do capítulo 8 e capítulos 9, nós temos o aparecimento de Saulo de Tarso, o famoso Paulo, que era perseguidor da igreja, mas se converteu. E a partir daí nós temos uma mudança. Atos começa focando e frisando no ministério de Pedro, o apóstolo Pedro ali pregando com muita coragem e autoridade. Mas a partir do aparecimento de Paulo, existe uma mudança na liderança. Os ventos de Deus sopram, e agora não é mais Pedro quem dá as caras, agora vai ser esse apóstolo, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. E então nós avançamos até o capítulo 17, que foi a temática do nosso último culto. E agora, a partir do capítulo 18, nós vamos falar algumas coisas que acontecem, do capítulo 18 até o capítulo 20, capítulo 21 e 22. Abre aí Atos capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Capítulo 18 de Atos, verso de número 1. Vou abrir aqui a minha Bíblia também. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Vocês estão mais rápido do que o pregador, olha que maravilha. Capítulo 18 de Atos, a partir do verso 1, nós vamos ler os primeiros versículos que dizem o seguinte:
E depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Escute isso. Paulo sai de uma cidade grega chamada Atenas e ele vai para uma outra cidade grega chamada Corinto. É importante que você entenda que Paulo não está em Jerusalém, ele não está na Galileia, ele não está em Israel. Ele está em um lugar onde existem judeus que acreditam no mesmo Deus que Paulo acredita, mas que ainda não conhecem Jesus, e existem muitos gregos e pessoas de outras culturas. Quando Paulo chega a Corinto, existe uma coisa ali bastante interessante. Corinto era uma terra muito idólatra, como era a maioria das terras gregas. Em Corinto existia um templo que era dedicado a uma deusa, uma falsa deusa grega chamada Afrodite. Isso era muito comum entre os gregos. Na Grécia Antiga, eles acreditavam que não existia só um deus, existiam vários. Era como se fosse uma família divina. E aí cada deus, ele era patrono de uma cidade. Então você tinha ali literalmente o padroeiro, né? E aí você tinha Troia, por exemplo, onde o patrono era Apolo. Creta era Zeus. E no caso de Corinto, era essa deusa chamada Afrodite. Isso é interessante de aparecer logo no primeiro verso, porque ali existia um grande problema e ao mesmo tempo uma grande oportunidade. Porque Deus às vezes trabalha com essas coisas, né? Qual é o grande problema de Corinto? Corinto é extremamente idólatra, e nesse templo de Afrodite, segundo um historiador chamado Estevão, dentro desse templo haviam 1000 prostitutas. E aí você pensa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que tinha essas mulheres lá? É porque no culto grego, a Afrodite, como ela era considerada a deusa do amor e da sexualidade, ela era adorada através de relações de prostituição. Por mais maluco que isso pareça, era parte da cultura da época. Então, os adoradores de Afrodite iam até esse templo. Lá eles tinham as sacerdotisas, que eram essas prostitutas cultuais, e através daquelas relações extraconjugais, eles estavam prestando adoração àquela falsa deusa. É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai falar muito sobre os ídolos dos homens, na verdade, serem demônios disfarçados. Porque são ações que denigrem o corpo e acabam com a honra. Não é à toa que na sua carta aos Coríntios, Paulo vai bater muito na tecla de que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Por que você acha que ele fala isso? Porque ele está num lugar onde as pessoas estavam acostumadas a adorar Satanás através do corpo. Então Paulo vem dizendo o seguinte, olha, o seu corpo tem que ser valorizado e guardado porque ele é casa de Deus. Então você não pode viver qualquer tipo de aventura irresponsável como se você fosse dono do seu próprio corpo. Mas na verdade, Cristo até do seu corpo é proprietário. Você conseguiu me entender? Jesus não quer só o seu coração ou o seu intelecto. Jesus te quer por inteiro. Ele quer a sua vida financeira, espiritual, física. Ele quer tudo de você. De forma que não sobre espaço para nenhum outro ídolo. A gente tem que lembrar que nos evangelhos, Jesus vai deixar isso muito claro. Quando perguntam para ele qual era o resumo dos mandamentos, ele vai resumir todos os mandamentos em 2. E o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o coração. Jesus usa esses exemplos, essas metáforas, para dizer o seguinte, você tem que amar a Deus com toda a sua existência, de forma que nada em você esteja adorando a qualquer outro ídolo. E aí eu sei que você vai dizer que, mas hoje em dia, ninguém adora Afrodite, mas tem muita gente viciada naquilo que Afrodite prometia, que eram relações fáceis. Tem muita gente cultuando a Afrodite de um jeito moderno, não sendo, por exemplo, fiel no casamento. Ou pensando que simplesmente você não precisa de um compromisso sério, você pode viver a vida de qualquer maneira. Tem muita gente na igreja pensando desse jeito. Então talvez o templo de Afrodite não esteja mais de pé, mas o culto a ela permanece vigente. E disso eu sei que você sabe. Então Jesus, ele vai nos ensinar que devemos adorar a Deus com todo o nosso corpo. E o apóstolo Paulo vai dizer, o seu corpo é casa de Deus. Esse é o primeiro ponto. Ainda no capítulo 18, o verso 2 diz o seguinte, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo então foi vê-los. Verso 3, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas.
Verso 4, todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Por que o texto diz todos os sábados? É porque Paulo está focando o seu ministério nos judeus. E o Shabat é o dia sagrado dos judeus, pastor Jonathan? E aí, exatamente no Shabat, é quando eles se reuniam nas sinagogas, que eram as pequenas igrejinhas dos judeus. Então, no sábado, ele aproveitava a oportunidade para ir lá pregar. E ele convencia-os de que o Messias tinha chegado. E nessa sinagoga tinha gregos, tinha judeus, e Paulo estava lá pregando para eles. É interessante que na sequência do livro de Atos, a gente vai ver que vai chegar um tempo em que essa relação de Paulo na sinagoga vai se desgastar. Ele vai começar a não ser mais querido, vão começar a olhar torto para ele. O pastor, na hora da pregação, vai começar a jogar indireta para Paulo. A coisa vai ficar um pouco estranha. E aí Paulo, então, deixa a sinagoga, mas ali do lado tinha a casa de um homem, e esse homem recebe Paulo, e Paulo começa a pregar do lado da sinagoga. Então, uma porta se fechou, mas logo na sequência Deus abriu uma janela. Eu já dizia minha avó, Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Deus literalmente fez isso. A sinagoga já não recebia mais o apóstolo, mas do lado tinha um homem que estava de portas abertas. E Paulo continuou o seu ministério ali. Isso nos ensina que quando tratamos das coisas de Deus, não devemos nos desanimar nos primeiros desafios. Não é porque uma porta se fechou que todas elas se fecharão. A gente tem que entender que a vida com Deus não é uma vida de conforto e facilidade, mas é uma vida moldada na fé e na perseverança, na continuidade. Imagine se Jesus parasse o seu ministério na primeira dificuldade. Não haveria salvação para ninguém, mas Jesus estava lá enfrentando o deserto, 40 dias, sendo tentado pelo diabo, mas ninguém conseguiu convencê-lo de não ir para a cruz. Até mesmo Pedro tentou, mas ele seguiu o caminho dele, ele seguiu o propósito dele. E nós, como igreja de Jesus, devemos ser assim. Seja mais perseverante. Larga de ser desanimado, de começar as coisas e parar no meio, e depois reclamar dizendo, mas Deus não me ajudou, não abriu a porta. Você também não insistiu. Imagine se Paulo, toda vez que fosse expulso de um lugar, falasse, eu não vou mais pregar. Ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, ninguém ouve a minha pregação. Se ele fosse parar, nós não teríamos esse ministério, e provavelmente o evangelho não teria chegado para mim e para você. Porque foi a coragem desse apóstolo que levou o evangelho que começou lá no Oriente Médio para a Europa. E da Europa ele alcançou todo o lado ocidental. Então, se espelhe na coragem de Paulo e deixe de ser esse alecrim dourado, pelo amor de Deus. Então, vamos avançar aqui. Lemos um pouco do capítulo 18. Paulo se encontra com Áquila e Priscila. Esse casal ajuda Paulo nas suas demandas, nas suas necessidades. Agora, eu quero que você avance para o capítulo 19, o confronto em Éfeso. Capítulo 19 do livro de Atos. Lembrando que cada capítulo ele vai retratar um pouco das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Enquanto no capítulo 18 ele está em Corinto, agora no capítulo 19 ele já está em outro lugar, ele está em Éfeso. E aí você já vai entendendo os nomes dos livros da Bíblia, Por que você tem 1ª e 2ª Coríntios? Porque é uma carta escrita para o povo de Corinto. E é por isso que você tem também Efésios, que é escrito para o povo de Éfeso. Os Efésios, eles eram gregos, Eles eram gregos assim como os coríntios. E assim como os coríntios, eles também acreditavam em falsos deuses, em falsos ídolos. Só que aqui tinha uma diferença. Enquanto os coríntios acreditavam em Afrodite e tinham lá aquela palhaçada da prostituição cultural, os efésios acreditavam em outra deusa, que a própria Bíblia relata, chamada Diana. Essa Diana, ela é uma deusa que tem 2 nomes, Diana é a versão romana, mas os gregos acreditavam nela pelo nome de Artemis. E existe uma história bastante intrincada a respeito dessa deusa, dando a ideia de que as suas sacerdotisas, elas não podiam se casar. Por que elas não podiam se casar? Porque na mitologia grega de Artemis, ela nasce de uma deusa lá, que é a mãe dela, e ela tem um irmão gêmeo, que é Apolo, e ela ajuda a mãe a fazer o próprio parto. Dentro dessa historinha, o parto é muito traumático para ela, porque a mãe sofre muito. Então ela se torna uma deusa guardiã da maternidade, mas ao mesmo tempo as suas sacerdotisas não podiam ter casamento. Elas não podiam se casar, não podiam ter filhos, em homenagem a essa deusa. É por isso que tem um trecho muito interessante no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo fala que as mulheres eram salvas através da geração de filhos. Talvez você nunca tenha visto esse texto antes, e se você ler, você vai ficar um pouco confuso. Mas, na verdade, Paulo está falando dessa realidade. Porque naquela época, quando uma sacerdotisa dessa falsa deusa se convertia, ela logo formava família.
E aí, quando ela tinha ali o primeiro filho, aquilo era uma prova pública de que ela tinha abandonado o seu ídolo. Por isso, salva através da geração de filhos. Porque o filho era uma prova de que ela largou os ídolos e agora ela estava formando família, obedecendo ao Deus de Adão e Eva, que lá no passado disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Então é por isso que Paulo fala a respeito disso, por causa dessa realidade dos Efésios. E aqui no capítulo 19, nós vemos que ele vai se encontrar com alguns discípulos que ainda não tinham o Espírito Santo, mas eles recebem depois de conversar e de orar com Paulo. Nós temos também um trecho bastante interessante do poder verdadeiro, os exorcistas judeus que fracassam ao imitar Paulo. Eu quero que você, no capítulo 19 ainda, você procure aqui um verso muito específico. Vai para o verso 16 do capítulo 19. Atos 19, verso 16. A gente vai ler alguns trechos aqui. Olha que interessante. Aliás, verso 16 não, verso 14, tá? Verso 14. O texto diz assim: os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são? Gente, o que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa no capítulo 19? Acontece que naquela época, na época de Jesus e dos apóstolos, as possessões demoníacas eram muito comuns. Basta você ler o Evangelho, você vai ver Jesus expulsando os demônios em fila, né? Sai em fila que é para não tropicar um no outro. Então você tinha essa realidade. E os judeus também estavam acostumados com técnicas de exorcismo. Então existia um certo misticismo naquela época de que para você expulsar determinado tipo de demônio, você tinha que fazer uma urucubaca muito específica. Então esse demônio aqui do deserto, ele sai, se eu der 3 pulinhos e falar a palavra mágica, abracadabra. E aí você tinha esses rituais, essas palavrinhas mágicas, e eles estavam muito acostumados com essa realidade. Mas Jesus nunca expulsou demônio com palavra mágica, ele só mandava sair, porque ele tinha autoridade sobre demônios. E assim também eram os seus discípulos. E aí o texto diz que Paulo fica conhecido nessa cidade como um exorcista, porque todo endemoniado que chegava perto dele, ele ia lá e expulsava o demônio. E ele começa a ser imitado por esses tais filhos de Cefa. Esses homens que veem Paulo expulsar demônio, eles querem também expulsar. Então, vamos ler o verso 13 aqui, Verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Eles estão usando o nome de Jesus aqui, por quê? Porque eles aprenderam que determinadas palavras têm determinado poder. Então eles achavam que o nome de Jesus é tipo assim, é só você usar que dá certo. Então, em nome de Jesus, morre agora. E para ele, na cabeça dele, ia dar certo. Só que não funciona. A Bíblia diz que o demônio constrange eles. Olha o verso 14. Aliás, verso 15. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Gente, imagina você ser constrangido pelo capiroto. Eu nunca mais voltava na cidade. Olha o que o demônio falou com eles. Por que o demônio está falando isso? Porque o demônio sabia que eles estão usando o nome de Jesus como um amuleto, mas não existe entre eles e Jesus um relacionamento verdadeiro. Você entende a profundidade desse texto? Jesus não deve ser só instrumentalizado por você. Jesus não serve só para te dar a chave da casa própria ou do carro, ou sei lá o quê. Jesus não serve para isso. Jesus não é um objeto, na verdade, Jesus é uma pessoa, e por isso é preciso existir entre Jesus e a igreja um relacionamento real. É por isso que o demônio fala assim: Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço. O que o demônio está falando? Eu conheço Jesus e sei que ele não anda com vocês. Olha que tristeza, olha que vergonha. Imagine aquilo que Jesus falou para os seus discípulos nos evangelhos, quando Jesus diz: muitos naquele dia chegarão diante de mim e dirão: em teu nome expulsei demônios e fiz isso e aquilo outro. E o que Jesus vai responder para essas pessoas? Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Sabe o que é engraçado de Jesus falar isso? É que o próprio Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele diz para os discípulos assim, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. No seu caso é mais fácil, né, Felipe? Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele detém todas as informações a respeito de você. Jesus sabe tudo sobre você. Só que quando ele fala assim,
eu não vos conheço, ele não está dizendo que ele não sabe da sua existência, ele está dizendo que ele não te conhece como amigo. Meu irmão, imagine você passar a vida frequentando o culto da palavra, ajudando a obra missionária, dando dízimo e oferta, e chegar no grande dia e Jesus falar que não te conhece. E aí você não vai poder falar, mas que isso, eu estava todo dia lá no culto. Aí ele vai falar, pois é, você estava no culto, mas você não estava em mim, e eu não estava em você. É isso que o demônio está mostrando para aqueles homens. E aqui é interessante como, pela primeira vez, o demônio serviu a verdade, mostrando a realidade do coração daqueles homens que instrumentalizavam Jesus. É isso que está acontecendo aqui. E aí, a gente avança um pouquinho para o verso 16, onde diz, então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Deixou eles pelados ainda, meus irmãos. E você aí achando que pode brincar com Satanás. É só eu falar o nome de Jesus, é só eu jogar óleo ungido na parede, vai com essa de óleo ungido para ver se vai dar certo. Não é assim que funciona. Cristo está nos chamando para um relacionamento com Ele, porque a partir do momento em que você está conectado com Ele, se cumpre o que o apóstolo João escreveu, aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Então não é necessário que você tenha medo a partir do momento que dentro de você habita aquele que é maior do que o mundo inteiro. Amém? Quem me entende? Glória a Deus, vamos avançar. Então ainda no capítulo 19, nós temos o poder verdadeiro sendo demonstrado através da vida de Paulo. Nós temos a renúncia, isso aqui é muito interessante, porque dentro desse texto aqui, a Bíblia vai nos contar que os efésios, eles eram assim, muito supersticiosos, sabe? Então todos eles tinham sempre ali uma simpatia, e o menino está com febre, então vamos fazer aqui essa simpatia específica, vai dar tudo certo. Eles tinham livros de magia, eles eram assim, sabe? Bem esotéricos mesmo. Mas o texto diz que à medida que Paulo vai pregando, eles vão se libertando dessas superstições. Então, pararam de chutar o gato preto, pararam de ter medo de passar embaixo da escada, pararam de colocar a vassoura atrás da porta para expulsar a visita. Eles foram começando a entender que não era necessário agir dessa forma. E aí a Bíblia vai dizer que eles trazem os seus livros de feitiço. E eles começam então a queimar publicamente esses livros. Isso aqui é muito interessante porque é a cena que está retratada aqui. Aqui você teria os templos pagãos comuns dos Efésios, e aqui o povo queimando os livros e queimando as estátuas. O texto ainda faz questão de dizer que mais ou menos naquele dia se queimou cerca de 50 mil denários. Um denário, na contagem bíblica, ele é uma moeda que servia para pagar por um dia de trabalho. Então 50 mil denários, em um cálculo aproximado, seria mais ou menos 140, 150 anos de trabalho. Ou seja, aqueles homens estavam convertidos a tal ponto que eles não pensaram em vender aqueles livros, eles apenas queimaram, mostrando que quando você tem uma fé verdadeira, você não se preocupa com prejuízos materiais, porque eles entenderam que não precisavam ganhar dinheiro com aquilo que Satanás usou para os escravizar, agora eles não querem mais, eles também não querem para outras pessoas, eles queimam aquilo, mostrando publicamente que agora eles pertencem a Jesus. O texto é interessante porque ele vai dizer que por causa disso, por causa dessa queimada, levantou-se um homem entre os efésios. E esse homem estava acostumado a ganhar dinheiro vendendo estatuetas daquela falsa deusa. E aí esse homem começa a falar, gente, se esse Paulo ficar pregando aqui, a gente vai falir, vai acabar o nosso negócio. Olha o pessoal queimando os livros de feitiço ali, como que a gente vai fazer? A gente tem que dar um jeito de expulsar esse homem. No final ele estava certo, era aquilo mesmo. Paulo estaria levando aquele sistema idólatra à falência. Mas aí a Bíblia diz que Paulo continua ali durante um período, tá? São mais ou menos 3 anos que ele fica pregando aos Efésios. E aí nós avançamos e chegamos no capítulo 20. Abre aí Atos capítulo 20, tá? Agora a gente vai falar rapidamente da passagem de Paulo em um outro lugar chamado Troade. Então, capítulo 20 de Atos, nós vamos ler a partir do verso de número 7, tá? Atos capítulo 20, verso 7. Está escrito assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Provavelmente, quando o texto diz assim, reunimos-nos, seria Lucas estando junto com Paulo. Por isso que ele se coloca ali naquele meio, né? Pretendendo partir no dia seguinte. E Paulo continuou falando até meia-noite. Paulo gostava muito de pregar, né? Não largava o microfone. E aí no verso 8,
diz que haviam muitas candeias no piso superior onde estavam reunidas. Então, eles estavam numa espécie de igreja, sabe? Essa igreja era grande, ela era diferente, ela tinha muitas luzes, talvez máquina de fumaça, nunca se sabe. E também ela tinha uma espécie de segundo andar, onde eles estavam reunidos ali, e ali Paulo estava pregando. Ele pregou até meia-noite, né? Provavelmente Paulo era um pouco assembleiano, né? Então, enquanto tiver fogo descendo, nós estamos pregando. E aí o Paulo lá pregando. E aí, no verso 9, a Bíblia diz que um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e quando o levantaram, estava morto. Parece que naquele dia o culto não ia terminar bem. Porque aqui nós vemos... O que está acontecendo, pessoal? Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento. Depois de Jesus, talvez ele seja o maior pregador de todos os tempos. Mas até na pregação de Paulo tinha gente dormindo. É por isso que eu não me frustro. Porque se até Paulo não conseguiu agradar todo mundo, que dirá a gente, né? E aí Paulo está pregando. E aí imagina aquela teologia profunda, revelação, cheio do Espírito Santo, tinha de tudo ali. Mas o Eutico estava dormindo. E por que o Eutico estava dormindo na pregação? Porque a Bíblia nos dá um detalhe bem interessante. Como era o segundo andar, tinha uma janela. E aí o Eutico estava pertinho da janela. E aí de vez em quando ele olhava para dentro e de vez em quando ele olhava para fora. E é claro que isso aqui está nos trazendo uma espécie de metáfora da vida do crente. Porque todo crente passa por essa fase do Eutico, né? Você está aqui dentro, mas às vezes você está pensando lá fora. E você está pensando assim, eu estou aqui no culto, mas eu podia estar em outro lugar. E aí, não é só sobre locais geográficos. Às vezes você pensa também sobre locais espirituais. Por exemplo, você pensa assim, tá, tudo bem, eu estou aqui e eu não posso fazer determinadas coisas porque eu estou servindo a Jesus. Mas e se eu pudesse? E se eu dar uma paradinha com esse negócio de ser crente, rapidinho assim, depois eu volto? Esse é o espírito de Eutico. Eutico é esse que está indeciso a respeito de qual caminho seguir. Será que eu fico aqui olhando para a pregação de Paulo? Ou será que eu fico olhando para a paisagem do lado de fora? E é interessante nós pensarmos que na janela da vida, Satanás vai pintar exatamente aquilo que você quer ver. Tá? Não ache que a visão da janela, a paisagem pela janela vai ser uma paisagem feia. É claro que não. Vai ser sempre uma paisagem bela. Quando Eva olhou para o fruto proibido, a Bíblia diz que o fruto era agradável ao paladar. Não era esquisito, era um fruto bonito, dava vontade de comer. A Bíblia também vai dizer que quando Sansão colocou os olhos sobre Dalila, ela era bonita também. Porque se fosse feia não ia dar certo, então tinha que colocar uma bonita ali. E aí Sansão começa a se apaixonar por aquela mulher e a partir daí o ministério dele vai decair. A gente sabe que Sansão é uma história muito enigmática da Bíblia, né? Porque ele é o homem mais forte que existiu. A Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele matou um monte de gente. Ele carregava um portão de aço no lombo. Mas ao mesmo tempo, a força física de Sansão, ela é ironicamente contrastada com a sua fraqueza moral. Ele era muito musculoso, mas o seu espírito era fraco. Porque qualquer coisa desviava ele. É interessante que a mesma Bíblia que fala que Sansão matou um leão, diz que ele pecou ao comer o mel de uma abelha. Ou seja, a gente literalmente, né, como eu ouvi uma vez, você não tropeça em montanha, você tropeça em pedra pequena. E a vida de Sansão é esse exemplo, para nós termos cuidado com aquilo que é pequeno, com aquilo que aparentemente é inofensivo. Eutico estava olhando pela janela. E aí isso nos lembra Lucas 15, o filho pródigo. Qual que é a história do filho pródigo? Ele tinha tudo na casa do pai, mas de repente ele começou a pensar, e fora daqui? Será que a vida não é melhor longe da casa do meu pai? Você sabe como que essa história se desenvolve. Ele literalmente sai, porque em algum momento Satanás convence ele de que lá fora ele vai estar melhor. E aí ele sai da segurança do pai. A história de Eutico é uma história sobre janelas, mas também é uma história sobre escolhas. Onde você tem colocado os seus olhos? A Bíblia diz que o homem segundo o coração de Deus, certa vez, do alto de seu palácio, olhou para baixo. E havia uma mulher tomando banho de janela aberta. E você sabe também o final dessa história. A partir dali, Davi, aquele rei que até então era o maior exemplo de Israel, vai criar para dentro de si, para dentro da sua família, ele vai trazer uma grande desgraça, ele vai trazer para sua família uma grande tragédia. Tudo porque um dia ele olhou por uma janela.
Então você entende como que Eutico aqui representa a nossa vida, que estamos sempre titubeando entre continuar servindo a Deus ou servir as nossas próprias vontades. Essa é a história de Eutico. Volta lá para o verso 9. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela e adormeceu profundamente. Olha que interessante, ele dormiu na pregação de Paulo. Isso é interessante porque em outros momentos da Escritura, nós vamos ver duas coisas acontecendo. Quando Jesus, certa vez, contou a parábola a respeito das 10 virgens, né? Todo mundo conhece essa história. Você tinha 10 virgens que estavam prometidas em casamento. E aí o noivo está chegando. E aí você tem 5 virgens que são prudentes e as outras 5 são o quê? São loucas, são nécias. E aí o texto diz que quando a noite chega e o noivo ainda não tinha chegado, as 10 adormecem. Aquelas mulheres ali, elas representam tanto Israel quanto a igreja. E isso demonstra que muitas vezes, em momentos importantes, a igreja está dormindo. A igreja está literalmente dormindo. O texto diz que o noivo está chegando, isso representa a sua volta, mas as noivas estão dormindo. Isso é interessante quando você casa isso com um outro texto muito legal, e esse já não é uma parábola, é um texto literal. A Bíblia diz que na última noite de Jesus, ele sobe no monte para orar. E ele leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E aí ele fala assim, ó, eu quero que vocês fiquem acordados orando comigo. E Jesus está preocupado, Jesus está tenso, porque ele sabe que está chegando a hora, ele está em profundo sofrimento. É um momento crucial da história. E a Bíblia diz que Pedro estava lá roncando. Pedro, Tiago e João estão dormindo no momento mais decisivo da história. Por quê? Porque por algum motivo a igreja de Jesus dorme na hora que não tem que dormir. Ela deixa passar do ponto, ela se esquece, ela se distrai com as janelas que Satanás pinta, e aí ela dorme. Porque a pregação de Paulo não parecia tão interessante, e aí Eutico dormiu, e quando ele dormiu ele caiu, e quando ele caiu ele morreu. Por quê? Porque talvez você pense que, a depender, cair de uma janela pode no máximo quebrar seu pé, mas no caso de Eutico ele morreu completamente. Isso nos ensina que talvez você esteja calculando na sua mente, mas se eu cometer determinado pecado, eu sei que vai ser uma queda, mas depois eu volto, não é nem tão grave assim. Talvez Eutico pensasse isso. Talvez ao olhar pela janela ele pensasse, se eu cair daqui não vai dar nada. Ele morreu. E isso representa para nós uma morte espiritual, porque existem pessoas que infelizmente sairão por aquela porta e não voltarão mais. E eu não estou falando que a pessoa vai atravessar a rua e ser atropelada, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que talvez, ao atravessar a rua, ela nunca mais queira voltar, não para essa igreja, mas nunca mais queira voltar para um compromisso com Jesus. É uma morte espiritual, assim como Eutico. Porque mesmo estando dentro da igreja, ela escolheu olhar para fora. E quando ela olhou para fora, ela foi seduzida pelo diabo. Porque o diabo é sedutor. Nós estudamos no livro de Apocalipse que quando o grande dragão cai do céu, a sua cauda leva consigo uma parte das estrelas. As estrelas eram os anjos. Se Satanás levou consigo até mesmo os anjos que estavam perto de Deus, que dirá os planos e estratégias que ele tem para a igreja, para nos desviar, para fazer o trigo deixar de ser trigo e começar a se comportar como joio. É isso que a história de Eutico nos conta. O menino caiu e o menino morreu. E é interessante que no verso 10, a Bíblia diz que Paulo desceu. Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. É interessante que, quando o Eutico caiu da janela, as pessoas perceberam. Isso é importante, porque tinha muita gente lá dentro que estava prestando atenção na pregação. Mas tinha gente também que estava prestando atenção no Eutico. E quando o Eutico caiu, alguém falou assim, gente, um dos nossos caiu. Como que a gente pode continuar cultuando tranquilamente? Quando alguém caiu lá fora e morreu, alguém sofreu uma queda. Isso aqui fala a respeito do amor que a igreja tem enquanto comunidade. E que você tem que parar de pensar no seguinte, o importante é eu ir no culto. Não, o importante é você e as pessoas que vinham também continuarem vindo. É você começar a se preocupar com quem está faltando demais. E aí não é por uma questão de religião. Porque se você faltar muito, você vai perder a bênção. Não é isso. Mas é se preocupar com o que está acontecendo. O que será que está se passando? Será que essa pessoa está bem? Será que ela está enfrentando alguma adversidade? Será que ela não sofreu uma queda? O que é que eu posso fazer para ajudar? A igreja de Jesus, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, é uma igreja que sobrevive porque eles se agarravam uns aos outros. Eles não deixavam ninguém escapar. Eles se preocupavam com cada um, mesmo que aparentemente fosse o menos importante.
mesmo que não fosse o pastor, o presbítero, o sumo sacerdote, mesmo que fosse o pequeno Eutico, que aparentemente não tinha valor, mesmo se fosse ele, a igreja ia atrás. Porque essa igreja aqui se espelha no bom pastor. E o bom pastor ensinou pra gente que se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele deixa as 99 e vai atrás da única ovelha perdida. O culto parou porque Eutico caiu da janela. E nós temos que pensar a respeito disso, principalmente porque no verso que nós lemos, olha que interessante. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Eu fico imaginando Lucas nesse momento aqui, porque provavelmente Lucas estava nesse dia. E Lucas era médico. E eu penso, Lucas olhando para o defunto e Paulo falando, ele está vivo. Aí o Lucas pensando, tá, com certeza ele está vivo, vivinho da Silva. Mas aí, Lucas entendeu naquele dia que existe um limite muito claro para a medicina humana, mas nunca para a medicina de Deus. Porque Lucas era médico formado, mas Paulo trabalhava para o médico dos médicos. E Paulo acreditava que o fim da vida não é quando alguém literalmente morre, mas é quando alguém simplesmente escapa do propósito de Deus. É o que tinha acontecido com Eutico. Mas Paulo está determinado a trazê-lo de volta. Verso 11 diz o seguinte: então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Quando Paulo diz que o menino estava vivo, ele realmente estava vivo. O menino voltou à vida. É mais uma das ressurreições no texto bíblico, né? A gente tem que lembrar que lá no Antigo Testamento tem 3 ressurreições. Elias faz uma, Eliseu faz 2. No Novo Testamento, Jesus faz 3. E agora nós temos mais 2 no livro de Atos, porque Pedro ressuscita uma jovem chamada Dorcas, e agora Paulo também ressuscita o jovem chamado Eutico. E aí é interessante que subiu novamente, partiu o pão e comeu. Ainda teve ceia, né? Depois continuou a falar até o amanhecer. Verso 12: levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Olha que interessante, gente. O menino tinha morrido e o culto tinha parado, que tinha que chamar o pessoal da funerária. Inclusive, esses dias eu fui num velório que o pessoal contratou uma empresa de pão de queijo, que eu confesso que eu não entendi, mas estava muito bom. Não que eu esteja torcendo para alguém morrer, mas que eu achei a ideia fenomenal. Mas enfim, tirando essa parte do pão de queijo, quando nós olhamos para esse texto aqui, o culto parou porque alguém tinha morrido. E aí todo mundo foi lá. E aí o menino ressuscitou. E aí é interessante que ninguém falou, gente, alguém por favor abre o iPhone aqui, vamos gravar esse milagre e postá-lo nos stories, que a nossa igreja vai encher. Não, eles não fizeram marketing em cima do milagre. Eles só levantaram o menino e falaram assim, peraí, ainda tem ceia. E voltaram todo mundo para a igreja. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles entenderam uma coisa muito incrível. A ressurreição é um grande milagre, sim ou não? Ressurreição é um milagre incrível. Mas aquele milagre ainda era menor do que os milagres que estavam acontecendo dentro da igreja. Porque dentro da igreja, enquanto Paulo estava pregando, pessoas estavam renascendo em Deus. Eles entenderam que a ressurreição física, ela apenas aponta para a verdadeira ressurreição, que é a ressurreição da alma, do espírito. Eles entenderam que o maior milagre é quando um pecador se arrepende de seus pecados e reconhece que só Jesus pode salvá-lo. Por que eles voltam para o culto? Porque eles sabem de uma verdade que talvez para mim e para você seja dolorosa, mas para eles dava esperança. Qual que é a verdade? Eles sabem que quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois Lázaro morreu de novo. Não sei se você sabia, se já te contaram, mas Lázaro não está vivo até hoje, ele morreu de novo. E Jesus não foi lá ressuscitar. Ressuscitou uma vez só, ele morreu de novo. Da mesma feita, assim foi com todas as pessoas que Jesus ressuscitou. E foi com o Eutico também, porque ele ressuscitou ali, tinha 17 anos, viveu mais uns 20, 30, depois morreu de novo. E aí, quando ele morreu de novo, não tinha Paulo para ressuscitar. O que aquela igreja entendeu? Aquela igreja entendeu que as ressurreições para essa vida, ainda assim, são temporais. Mas aquele que aceita Jesus de todo o seu coração, ressuscita não para essa vida, mas para uma vida que é eterna. Porque essa vida é passageira, mas a vida que ele nos promete, essa durará para sempre. Você consegue me entender? Você consegue glorificar Jesus por isso? Jesus te ofereceu uma vida que não vai acabar nunca. Uma vida que nunca vai ter fim. Isso é o que nos ensina a história do jovem Eutico no capítulo 20 de Atos. Quando a gente avança um pouco, antes a gente vê algumas coisas aqui interessantes. Ainda no capítulo 20, nós temos uma viagem pastoral
do apóstolo Paulo, nós temos a ressurreição de Eutico, nós temos uma despedida dele com o pessoal de Éfeso, né? Ele ficou ali durante muito tempo. Nós temos também um alerta de Paulo, né? Porque ele sai e ele deixa ali a semente do evangelho, onde ele diz o seguinte: olha, cuidado, porque existem muitos falsos mestres. Então não se deixem levar pelo que vocês estão vendo por aí. É interessante que Paulo avisa sobre falsos mestres, sobretudo porque a Bíblia, ela diz que o diabo, ele tem o poder de iludir as pessoas. A gente já falou muito disso, né? E o diabo também tem o poder de falsificar milagres. A gente vai ver isso o tempo inteiro ali na trajetória de Moisés, porque quando ele está fazendo os sinais para Faraó, os sacerdotes também copiam alguns sinais. E a gente vê isso também no Apocalipse, onde o falso profeta é alguém imbuído de poderes, que faz alguns sinais muito parecidos com os sinais bíblicos. Então, por que Paulo está deixando esse alerta? Ele está falando assim: olha, vocês ficaram impressionados porque eu expulsei demônio, porque eu fiz milagre, curei doente, porque eu ressuscitei o defunto, mas vocês têm que entender que talvez depois de mim venha alguém que faça sinais muito parecidos, mas cuidado. Cuidado por se conduzir apenas por sinais e milagres, mas observe a mensagem do pregador. É isso que nós como igreja devemos olhar. Qual é a mensagem dos mestres que nos ensinam a palavra? Quando a gente avança para o verso 21, e aqui já para a gente encerrar, e aí semana que vem a gente continua. No verso 21, a gente vai ver algumas coisas interessantes em resumo. Nós vamos ver uma viagem de Paulo voltando para Jerusalém. E nós temos, durante essa viagem, alguns alertas proféticos. Paulo vai conhecer um profeta que vai falar com ele o seguinte: olha, você está indo para Jerusalém, mas a sua vida lá não vai ser fácil. Eles vão te prender, eles vão falar mal de você, eles vão tentar te matar. Paulo recebe uma profecia, e essa profecia ela é acertada, tá? Não é um falso profeta não. Tudo que ele fala realmente vai acontecer. Só que aí, o que Paulo faz? Ele faz algo muito interessante. Ele ouve a profecia, ele acredita nela, ele guarda ela no coração, e ele vai assim mesmo. Porque Paulo entende que o Jesus que o chamou não o chamou para facilidades. O Jesus que o chamou não o chamou prometendo conforto, mas já prometeu sofrimento, logo de cara. Porque lá no capítulo 9, quando Saulo se converte, a gente tem que lembrar que Deus falou uma coisa com Ananias. Deus falou assim: ó, eu quero que você ajude o Saulo, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por amor a mim. Então, mesmo com essas profecias que o alertavam, Paulo continua caminhando para Jerusalém para cumprir o seu mandato, para cumprir aquilo que Jesus o havia mandado fazer. Ele participa de algumas cerimônias, ele é preso injustamente sob falsa acusação, mas ele é protegido devido à sua cidadania romana. Quando nós avançamos para o capítulo 22, nós temos Paulo narrando o seu encontro com Jesus. No capítulo 22, Paulo relembra o dia em que ele caiu por terra. E aqui, eu quero que você entenda uma coisa de forma que você nunca se esqueça. Quando Paulo, lá no capítulo 22, está se lembrando do Paulo do capítulo 9, ele não está fazendo isso somente para ter uma defesa diante dos judeus. Ele está fazendo isso porque toda vez que Paulo relembra a sua conversão, ele ganha força. Ele traz à memória o tempo em que ele vivia sem Cristo. E aí, quando ele coloca na balança, ele entende o seguinte: a minha vida com Cristo é muito difícil, mas sem Cristo ela era muito pior. Porque embora eu parecesse bem, por dentro eu estava morto. E agora esse Paulo cansado, muitas vezes faminto, perseguido, esse Paulo desgastado, ele tem dentro de si uma paz e uma alegria que ele nunca teve. É por isso que ele reconta com alegria o dia que Jesus o derrubou de sua soberba. Paulo conta com alegria o dia em que as escamas caíram de seus olhos. E como eu falei semana passada, o fato das escamas caírem dos olhos de Paulo nos mostra que uma verdadeira conversão não se dá quando alguém lança uma profecia ou mesmo fala em línguas. A verdadeira conversão é quando as escamas caem dos olhos. E agora o homem enxerga duas coisas. Primeiro, ele enxerga a si mesmo, porque Paulo agora se via como o principal dos pecadores. Mas depois ele enxerga o Cristo que o salvou. Primeiro ele tem uma visão terrível e aterradora a respeito do seu coração, mas depois ele enxerga o Cristo que está disposto e pronto a transformar o seu próprio coração. Você pode ficar de pé no seu lugar?